Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Thiago Mourão, eu sou urologista e no vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre uma recente matéria no site de notícias CNN sobre os 10 tópicos de saúde mais pesquisados no Google em 2019. Fique atento, porque na lista, 2 deles são tópicos relacionados à urologia. Pois bem, agora em dezembro, o site de notícias CNN divulgou a lista com os 10 tópicos de saúde mais pesquisados no Google em 2019. Eles foram, em primeiro lugar, como diminuir a pressão arterial. Em segundo, o que é dieta cetogênica. Em terceiro, como acabar com os soluços. Em quarto, quanto tempo pode durar uma gripe. Em quinto lugar, quais são as causas do soluço. Em sexto e em sétimo, esse é o ponto que a gente vai conversar mais aqui no vídeo, são os tópicos relacionados com urologia. Então, em sexto lugar, quais as causas das pedras renais? E em sétimo lugar, o que é o HPV? Em oitavo, como diminuir o colesterol. Em nono, quantas calorias eu devo comer em um dia? E em décimo lugar, quanto tempo o álcool permanece no organismo até ser metabolizado? Essa lista e o link para o site completo com notícia você encontra aqui na descrição do vídeo. E começando a falar sobre os tópicos relacionados com urologia, né, então em sexto lugar veio quais são as causas das pedras renais. Bom, em primeiro lugar, não existe uma única composição dos cálculos renais. Né? Nós temos como em 70 a 80% das vezes cálculos formados de oxalato de cálcio, eles são os mais comuns. No entanto, outros cálculos também podem ocorrer. Por exemplo, cálculos com fosfato, cálculos de ácido úrico, que são muito comuns em pacientes com obesidade ou com a chamada síndrome metabólica, que reúne, além da obesidade, pressão arterial elevada, diabetes, entre outras patologias. Além desses tipos, nós temos também os cálculos de cistina, que são tipos mais raros, associados também com algumas desordens metabólicas do organismo. Além também dos cálculos relacionados com infecções, que são chamados cálculos de Struvita, e que tem uma frequência relativa aqui em nosso meio. Os cálculos urinários, também chamados de nefrolitise, eles têm uma alta prevalência aqui no nosso meio. O percentual pode chegar até acima de 10% aqui na América Latina. E sabe-se que uma pessoa, uma vez tendo cálculo renal, se não tomar as medidas necessárias para se evitá-los, a recidiva, o retorno desses cálculos renais pode chegar acima da metade em 3 a 5 anos. Em termos de fatores associados com a formação dos cálculos, nós podemos citar os 3 principais. O primeiro, fatores relacionados à composição da urina, tanto devido à supersaturação de substâncias que precipitam e colaboram na formação dos cálculos, como a diminuição de substâncias que podem nos proteger, que podem reduzir essa hiperconcentração, essa precipitação de substâncias. O outro fator são fatores anatômicos, então sabe-se que pacientes com alterações no sistema coletor renal podem também ter uma maior prevalência do problema. E em terceiro lugar, eu poderia citar a história familiar, pacientes com muitos parentes na família com a mesma doença, tanto por uma questão hereditária como também ambiental, afinal aquela família vai experimentar dieta semelhante, climas semelhantes, que podem influenciar e aumentar também a formação dos cálculos naquele paciente. A maioria dos pacientes não apresenta um único fator, mas um conjunto de fatores que juntos vão aumentar e vão precipitar a formação de cálculos urinários. Eu também posso citar, além deles, o próprio fator ambiental. Então, sabe-se que em climas mais secos e áridos, a frequência de cálculos renais também pode ser maior. Então, por exemplo, em países de clima tropical, nós podemos apresentar também uma frequência maior de cálculos urinários do que em países mais frios. O interessante é que em pacientes com cálculos de oxalato de cálcio, que são os mais comuns, não se recomenda a diminuição da ingesta de cálcio. Pelo contrário, recomenda-se uma ingesta normal, que vai de 1.000 a 1.200 miligramas de cálcio por dia, o equivalente aí a 3 copos de leite ou derivados ao dia. Recomenda-se iogurtes, né, com baixo teor calórico e outros derivados do leite que também podem acabar suplementando essa necessidade do organismo. Outra dica é principalmente para pacientes com cálculos de ácido úrico
ou com fatores de risco como sobrepeso, obesidade, hipertensão arterial, para se evitar o consumo de alimentos ricos em purinas, que são substâncias derivadas principalmente de proteína animal. Então, é recomendado moderar o consumo de feijão, lentilha, grão de bico, soja e proteínas de origem animal, particularmente a carne vermelha. Importante lembrar também para se moderar o consumo de álcool. Então, pacientes com uma alta ingesta de bebidas alcoólicas durante o dia ou durante a semana também pode ser um fator de risco para a formação de nefrolitíase. Dentre as substâncias protetoras à formação de cálculos renais, a principal delas é o citrato. Não é à toa que, em um dos exames na investigação, no acompanhamento desses pacientes, é solicitado a medida de citrato na urina de 24 horas. Esse citrato ele pode ser encontrado particularmente na natureza, nas frutas cítricas. Então estas também são recomendações em pacientes que têm a doença. Naqueles pacientes com os cálculos de oxalato de cálcio, é interessante ficar atento a alimentos com alto teor de oxalato. Por exemplo, espinafre, chá verde, chá preto particularmente, achocolatados, amendoim, são alimentos que também devem ter um consumo mais moderado. Os suplementos proteicos, para quem frequentam academias, também é interessante ter um acompanhamento bem rigoroso, tanto com o nutricionista como com seu médico, porque também pode ser um fator que leva à formação desses cálculos. Como recomendação geral, em pacientes com qualquer tipo de cálculo urinário, recomenda-se uma alta ingesta de líquidos, particularmente água, em torno de pelo menos 2 litros de líquidos por dia, além de uma moderação no consumo de sal, de sódio particularmente. Então o consumo de sódio máximo recomendado é de 6 gramas ao dia. Além disso, uma atividade física regular também é importante a ser recomendada em todos os pacientes com nefrolitíase. O tópico número 7 diz respeito a o que é o HPV. O HPV, também conhecido como papiloma vírus humano, ele é o principal causador das verrugas genitais, uma doença sexualmente transmissível, e existem mais de 100 tipos diferentes do vírus. Desses mais de 100 tipos, pelo menos 12 já mostraram um potencial oncogênico, ou seja, um risco cancerígeno, particularmente risco de câncer de colo uterino, mas também de câncer de pênis. O Brasil ele já adotou no seu Programa Nacional de Imunização vacinas contra o HPV, chamada vacina quadrivalente, que cobre 4 tipos dos vírus HPV. Os 6 e o 11 são vírus bastante frequentes na população causadores das verrugas genitais, e os tipos 16 e 18 com maior potencial de agressividade, o maior risco cancerígeno. O principal método para se evitar a transmissão do HPV são os métodos de barreira, os preservativos. Em relação à vacina quadrivalente contra o HPV, a recomendação é que crianças e adolescentes entre 9 e 14 anos recebam 2 doses da vacina. Ainda no Programa Nacional de Imunizações, o governo ele recomenda a vacinação de indivíduos de até 26 anos dos chamados grupos de risco, aqueles com algum tipo de imunodeficiência, e essa idade, esse período de recomendação da vacinação ele é estendido. O ideal é que a vacina seja aplicada antes do início da vida sexual. Por isso, recomenda-se que crianças entre 9 a 14 anos recebam 2 doses da vacina. Nos laboratórios de imunização, pacientes com até 26 anos podem receber a vacina. No entanto, nessa faixa etária, recomenda-se em 3 doses, com intervalos de 0, 2 e 6 meses. Bom, pessoal, então é isso. Espero que tenham gostado. Se tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta, podem enviar tanto pelo Instagram, pelo YouTube ou pelo site com a descrição aqui embaixo. Eu aproveito para desejar um feliz 2020, com muita paz, muita saúde, e que no ano que vem estejamos aqui de novo. Só tenho muito a agradecer, muito obrigado e até a próxima.